Nessa aula, a gente vai criar todas as páginas da nossa aplicação, tá? Então, para a gente fazer isso, nós vamos precisar usar uma lib para gerenciamento de rotas, chamada React Router DOM, tá? Então, para navegarmos pela nossa aplicação de uma forma dinâmica, a gente vai usar essa ferramenta, tá? Então, para isso, nós vamos dar um npm install React Router DOM, tranquilo? Aí vocês dão um Enter e instala. Eu já tenho instalado porque há pouco tempo atrás eu tava testando umas coisas aqui, tá? Mas aí depois que você instalou, então nós precisamos criar alguns arquivos, né? Alguns componentes. E esses arquivos que nós vamos criar, basicamente são as nossas rotas. Ou seja, aqui na pasta Pages, então, vamos dar um new file, tá? Então, a gente vai dar um edit.js, tá? Então vai ser aqui que a gente vai colocar os arquivos das nossas rotas, ou seja, a gente vai ter a rota edit.js, a gente também vai ter a rota feed.js, né? No caso, essa será a nossa rota principal. A gente também vai ter a rota ler mais. E a gente também vai ter a rota post, tá? Então, para essas rotas, então a gente vai criar um componente para cada rota, tranquilo? Então, agora nós vamos adicionar algum conteúdo nesses arquivos, tá? Então, podemos dar um import react from react. Podemos dar um function post h1 page post. E por fim, podemos dar um export default post. Ou seja, a gente vai então adicionar algum pequeno conteúdo aqui nesses 4 arquivos. Então eu vou copiar e colar tudo para ficar mais rápido, beleza? Agora, ó, pessoal, eu então criei algum conteúdo aqui nesses arquivos, ó, no edit.js, no feed.js, no lermais.js e no post.js, tá? Então, até agora, beleza. Deixa eu fechar todos esses arquivos aqui. Então, vamos no arquivo app.js, vai ser aonde a gente vai colocar as nossas rotas, tá? Então, basicamente aqui, a gente vai identificar quais serão as nossas rotas que nós queremos criar. Por exemplo, vai ter a rota barra post, né? Nossa, como é que travou tudo? Vai ter a rota barra post, vai ter a rota barra edit, vai ter todas essas rotas. Então, vai ser aqui no app.js que a gente vai colocar elas, tá? E também vai ser no app.js que nós vamos identificar, né, os componentes que nós queremos para cada rota, tá? Tipo assim, ó, na nossa rota barra post, nós vamos basicamente querer renderizar o arquivo post.js, né, obviamente. Agora na rota barra edit, a gente basicamente vai querer renderizar o componente edit, né, que está escrito page edit. Então, tudo isso a gente vai fazer no arquivo app.js, tranquilo? Então, beleza. Então, para a gente fazer tudo isso, a gente primeiro precisa importar o browser router as router, tá? A gente também vai precisar importar o route e o switch. E aí, por final, a gente pode dar um from React Router DOM, beleza? Então, para a gente conseguir fazer as nossas rotas, a gente precisa importar esses 3 carinhas, beleza? Então, primeiro aqui, a gente pode dar um router, tá?
Esse router que eu acabei de colocar aqui, ele basicamente está se referindo a esse cara aqui, tá? Então, a gente vai colocar ele em volta de todos esses outros componentes, ó. O switch, né? A gente vai ter que colocar esse router por volta do switch e por volta do route, tá? Porque não tem como a gente querer usar esse route, tá? Sem colocar esse router por volta dele. Ele basicamente não vai funcionar, tá? Calma que daqui a pouco eu já vou explicar por que serve o route, tá? Mas então, pra que no final esse funcione, a gente tem que colocar ele por volta desses dois carinhas, tranquilo? O switch, tá? Esse carinha aqui, ele vai procurar o seu filho, né? Que no caso o seu filho será o route, tá? E ele vai renderizar o primeiro componente que ele encontrar, né? Se a gente não tivesse esse switch por volta do route, e esse route tivesse dois componentes, estivesse renderizando dois componentes no mesmo endereço da URL, ele iria abrir esses dois componentes e com o switch ele evitaria isso, ele só ia abrir um, beleza? E esse route, ele basicamente vai servir para nós definirmos uma rota, apenas uma rota, beleza? E dentro dele, nós vamos dizer qual vai ser o nome da rota que nós queremos criar e qual vai ser o componente que nós vamos renderizar para dentro dessa rota. Ou seja, o route, no caso, ele vai servir para nós definirmos uma rota, então a gente vai querer definir uma rota chamada /post. Então, para isso, nós vamos dar um path /post. É exatamente só isso, tá? Só que aí a gente está definindo o nome da nossa rota. Só que qual é o componente que a gente quer que essa rota renderize? A gente quer que renderize, o componente que nós queremos que renderize é o post.js, que está escrito page post. Para isso, então, nós precisamos importar, né, esse componente para dentro do nosso app.js. Então, vamos dar um import post from. Vamos voltar uma página, uma pasta. Vamos aqui. Pages. Pages /post. Então, a gente dá um component e post. Ou seja, no nosso /post, o componente que vai renderizar na nossa rota /post vai ser o componente post.js. Então, vamos ver se isso daqui já vai estar funcionando. Vamos dar um refresh aqui. Vamos ver o erro que está dando. Eu preciso dar um return aqui, pessoal. Aqui, vamos ver se é isso. Vamos ajustar aqui, vamos ver se é isso. É isso aí. Tinha esquecido de colocar o return. Então vamos ver aqui, ó, /post. Ó que interessante. Page, post, view, já está funcionando certinho. Agora vamos testar agora com outro componente. Vamos criar outra rota? Então vamos dar um route e vamos passar o nome da rota, que vai ser /edit, e o componente que nós queremos renderizar para o /edit vai ser um componente chamado edit, né? Mas para isso, obviamente, a gente tem que importar primeiro. Import edit from pages /edit, beleza? Então, vamos ver se funcionou? Então, no nosso /post está aparecendo page post, está aparecendo o componente post. Vamos ver o edit. Edit, page, edit. Ou seja, olha que interessante. Já está funcionando, as nossas rotas já estão funcionando. Aqui, obviamente, na rota principal não tem nada, porque a gente ainda não configurou. Mas no edit aqui e no post já está funcionando. Agora, então, vamos fazer isso para todas as outras rotas, beleza?
Então, o feed vai ser um pouco diferente, tá? O feed, o que a gente vai fazer com o feed? O nosso feed, a gente quer que ele apareça na nossa rota principal, tá? No caso, nessa rota aqui, ó, na rota principal. Então, para a gente conseguir fazer isso, a gente só vai dar um barra. A gente não vai colocar outro nome, porque quando é o barra, é a nossa rota principal. E a gente vai, no caso, renderizar o feed. E o ler mais vai ser o mesmo processo dos outros. Vamos ver aqui, ó. Ler mais. Vamos passar o ler mais. Então, vamos ver se funcionou? Page feed. Ó, que interessante. A nossa rota principal. Ele já renderizou a nossa rota principal, né, no componente feed. Só que olha o que vai acontecer agora. Quando nós colocarmos o barra post, ó que esquisito que aconteceu. Tá renderizando, ele não tá renderizando o nosso post mesmo, né? Ele não tá renderizando o nosso componente post que era para estar renderizando. Parece que ele renderizou o nosso componente feed, né? Só que para a gente consertar esse bug, a gente basicamente vai ter que adicionar um carinha chamado exact, ó. Então, olha que interessante. Quando nós damos o reload e agora nós colocamos o barra post, ele funciona tudo de novo, ó. Funciona tranquilo aqui, beleza? Esse é um pequeno bug que dá, que para resolver isso, é só a gente colocar esse exact, beleza? Então, tranquilo. Agora que já está funcionando as nossas rotas e que nós já identificamos elas, nós vamos navegar pela nossa aplicação através de botões, tá? Obviamente, a gente não vai querer que o nosso usuário ele navegue pela nossa aplicação pela URL, né? Através da URL, dando, eu quero ir para a rota post. Então, deixa eu colocar aqui na URL barra post. Não é assim que funcionam as aplicações, né? A gente tem que navegar pela nossa aplicação através de botões, né? Clicando através de botões que tiver na nossa aplicação, né? Porque não vai ter como o usuário ter uma bola de cristal na cabeça para adivinhar quais serão as rotas, né? Então, pra gente fazer isso, o que eu vou fazer? No meu feed.js, que é a nossa rota principal, o que eu vou fazer? Eu vou dar um import link, tá? E vou dar um import link. Import link from React Router DOM, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Aqui embaixo eu vou criar um botão. Vou dar um button e vou criar add new post, beleza? Então, o que eu vou fazer para que eu consiga navegar pela minha aplicação através de botões, né? Clicando, né? Não indo pela nossa URL. O que eu vou fazer então? Por volta desse meu botão, eu vou adicionar esse cara aqui, link, tá? Que é o React Router DOM, ele nos disponibiliza todos esses carinhas, né? Só que ele também disponibiliza outras coisas, que entre essas outras coisas é o link. Então, eu vou colocar esse link por volta do meu botão, e dentro do link eu vou colocar to barra post. Ou seja, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou falando, né? Eu estou dizendo aqui para o meu React Router DOM que quando eu clicar no meu botão Add New Post, eles no redirecione para o barra post, tá? Para minha rota barra post. Então, olha que interessante. A partir do momento que eu clicar, ele me redirecionou para a rota barra post. E dessa forma, eu não vou precisar ficar navegando pela minha aplicação
pela URL, beleza? Então, a última coisa que eu vou fazer aqui, então, é vir aqui no meu post.js e vou importar também. Aqui eu vou copiar e colar para ficar mais rápido, né? Então, eu vou importar o meu link também dentro do meu arquivo post.js e vou colocar um botão. Nesse botão, eu vou clicar em... Eu vou colocar voltar pro feed. E aqui eu vou colocar o link de volta. Vou colocar um to barra, porque o barra é a nossa rota principal, né? Então, olha que interessante. Agora eu vou dar só um reload na página. Vou clicar aqui em Add New Post. E aqui no minha rota post eu vou voltar pro feed. Então, ó, a gente já está conseguindo navegar pela nossa aplicação através de botões, tá? É claro que não vai ficar assim, né? Futuramente a gente vai dar uma reformulada nisso e vai deixar tudo bonito para que o nosso usuário consiga navegar pela nossa aplicação através de botões, tranquilo?